Essa é a primeira vez que eu faço algo pela primeira vez, que é abrir câmera no meu próprio podcast, que sempre foi uma dificuldade para mim, mas hoje eu tive esse intuito de abrir e falar, que é um formato que eu geralmente faço no meu vlog do YouTube, que é onde eu conto os meus dias, dou um panorama geral das coisas, de como eu tô, enfim. É mais ou menos o que eu faço lá, mas não sei, no meu coração parece que aqui é ainda mais íntimo, então me intimida um pouco mais ter câmera aberta nesse episódio. Mas o meu intuito foi que fosse uma conversa aberta, por mais que seja eu falando aqui com as minhas anotações, e as anotações me guiando nessa conversa, assim, eu sei que tem alguém aí do outro lado e essas coisas que eu falo, assim, pelos feedbacks mesmo, né, sempre chega pra alguém. Bom, sejam então bem-vindos, sintam-se confortáveis em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das minhas experiências e efemeridades que a vida proporciona. Eu sou a Cauane Bonet e eu te convido agora a absorver apenas o que lhe for necessário. Eu quero começar esse episódio como eu começo geralmente os episódios, que é com uma frase que eu encontrei ela guardando os meus livros, que agora eu tenho uma estante de livros. Sorry aí, galera. Esse livro eu tenho ele há muitos e muitos anos. Eu não lembro como ele chegou até as minhas mãos, se eu ganhei, se eu comprei, enfim. Esse livro se chama A Psicologia da Alma e ele é do Joshua David Stone. Nele, eu destaquei uma frase, que essa frase eu também lembro de ter lido ela, se eu não me engano, no livro Conversando com Deus. É a seguinte, não é exatamente a mesma frase, tá? Mas o contexto, quem leu, vocês vão entender. A frase é a seguinte, abre aspas. Existem somente dois tipos de pessoas no mundo: as que estão sintonizadas com a alma e as que super se identificam com a matéria. Existem somente duas emoções no mundo: amor e medo. Fecha aspas. Essa parte do amor e medo é algo que, lá no livro Conversando com Deus, é bastante falado, né? Eu não lembro de cabeça aqui o nome do autor, mas vou deixar tanto o nome desse livro que eu falei, quanto do Conversando com Deus também na descrição aqui do podcast. E por que que eu escolhi essa frase para começar esse episódio? Contextualizando esse episódio, essa semana eu tô estudando bastante para as minhas provas da faculdade que acontecem na próxima semana e uma das minhas matérias da faculdade é psicologia e educação. Essa matéria em específico tem me gerado muitos gatilhos, assim como a outra matéria que é desenvolvimento humano, mas essa em específico, comparado com a outra, foram mais gatilhos bons do que do que ruins e pensativos e crises existenciais, porque a psicologia tem dessas, né. Que foi algo até que eu postei na primeira newsletter que eu mandei. Agora eu tenho uma newsletter, tá, preciso falar disso também, porque tem muita gente que não sabe. Eu escrevo uma newsletter que é enviada quinzenalmente, tá o link também na descrição para quem quiser. E nessa newsletter, ela foi lançada no Dia das Crianças, e lá eu deixo uma indicação de palestra, né, de TED Talk, que fala sobre todo mundo precisa de um campeão. E é uma professora falando sobre ensinar as crianças. Juntando isso com o fato de ter sido o Dia das Crianças, com o fato de eu estar estudando essa matéria de psicologia e educação, do fato de todos esses gatilhos, eu senti reverberar essa semana muito em mim essas coisas. E vou acrescentar mais uma questão, que foi uma palestra presencial que eu assisti ontem, que mexeu demais com o meu coração, que nessa palestra a pessoa falava do caminho dela até chegar ali onde ela estava, em específico sobre onde ela estava, mas enquanto ela ia falando, ela ia mencionando o tanto de pessoas envolvidas para que ela chegasse até ali.
no quanto de pessoas, na lista imensa que ela teria para agradecer para chegar até ali. E por quê que isso também fez sentido em tudo que vinha reverberando, assim? Agora talvez isso entre no fofocas da minha vida, não é mais nem no meu coração. Fofocas da minha linha do tempo, novo quadro. Eh, no começo da minha linha do tempo, lá na minha infância, eu especificamente lá nos meus 6, 7 anos de idade, eu tenho muitas memórias, assim, fotográficas. E eu lembro da primeira série de uma professora que o nome dela era Helenita. Eu acho que inclusive ela nem tá mais entre nós. E a Helenita, ela olha pra você ver como marca as coisas, né. A Helenita, ela era uma professora que eu lembro de ela como uma pessoa muito doce. E eu adorava como ela incentivava as crianças, sabe. E eu tenho prova disso, porque até tenho os meus cadernos aqui de crianças, coisas, tem uma folha que ela naquele tempo usava muito mimeógrafo, né, então ela fazia várias folhas de desenhos pra gente pintar e com frases legais. Eu vou até deixar no vídeo aqui na hora da edição. E ela fazia questão de participar sempre deixando um elogio, deixando um adesivinho, presencialmente um abraço. Eu lembro muito disso e eu lembro do quanto isso me marcou na primeira série, eu tinha 6, 7 anos, acho que 6 anos. Depois, eu lembro de poucos professores que me marcaram ali no ensino fundamental, assim. Tiveram os professores que eu tinha dificuldade de lidar e depois, assim, da quinta série eu também tive muita dificuldade na escola. Hoje eu compreendo todos esses passos, assim, porque essas dificuldades foram acontecendo também por muitas questões de família disfuncionalidade na família, nem sei se isso existe, mas para não entrar em outros assuntos, assim, essas questões acabam reverberando, né, no estudo da criança, enfim. E aí depois da quinta série eu pegava dependência, tinha toda uma questão, assim, envolvida, mas os professores sempre foram muito, muito importantes na minha vida. Na sétima série, eu vou, assim, citar os 2 que mais me impactaram mesmo, porque eu lembro do nome de vários, da feição, dos momentos de troca, mas eu lembro do professor Nelson. Ele me olhava muito no olho e ele me incentivava muito a a fazer as coisas, porque eu lembro que eu estava numa fase bem difícil, assim. Adolescência, né, tem toda aquela coisa acontecendo dentro de você e eu ainda estava passando por questões da família e todos aqueles coisas dentro da cabeça e, não querendo fazer nada na aula, enfim, tirando nota baixa. Mas eu lembro que ele chegava até mim, ele me olhava no olho, ele falava: "Cauane, faz, faz que eu sei que você é capaz, eu sei que você consegue", e mais do que isso, eu tocava violão na época, eu gostava de levar o violão pra escola, por um tempo, um curto tempo, eu também tinha aula de violão na escola, e eu gostava de ficar tocando violão ali com os meus colegas. E eu lembro que ele gostava de uma música e ele pedia pra eu tocar essa música, porque ele sabia que eu gostava de tocar, que aquilo ali me fazia bem. Então assim, essa palestra que eu compartilhei, também vou deixar aqui na descrição o link, estar estudando isso de educação, né, do papel do professor, que não é apenas ensinar. O papel do professor ele é marcar a vida do aluno, ou o aluno marcar a vida do professor. E me gera um incômodo debater isso na faculdade, porque é algo que a gente deveria estar debatendo muito na sociedade, que é essa questão da educação. A gente tem muita coisa para melhorar. E na faculdade de psicologia, acredito que em outras também, você acaba vendo que existem tantas leis, tantas coisas que só existem na teoria e a gente, por mais que a gente queira fazer algo ou faça algo, parece que nada muda, sabe? Enfim, deixa eu ver as minhas anotações aqui, porque eu já tô devaneando pra longe disso. Puxando uma linha disso do papel do professor na vida do aluno e vice-versa, conectando ali com as crianças e também com a frase do que eu trouxe do Joshua,
Muitas vezes a gente é ensinado em casa a fazer as coisas através do medo, porque os nossos pais tiveram uma infância difícil e aprenderam através do medo, então ou você faz aquilo ou você é ferido fisicamente. E hoje em dia, alguns pais ainda repetem isso com os filhos, porque, segundo eles falam, né, eu eu aprendi assim. Eu aprendi, sendo ferido fisicamente, até mesmo verbalmente, né, emocionalmente, enfim, tudo que reverbera ferir alguém. Então eu preciso continuar isso. Ou muitas vezes esses pais eles nem pensam nisso, nesses padrões que estão se repetindo. E hoje em dia também tem os pais que dão telas para as crianças, porque a vida tá uma correria, porque você trabalha o dia todo, você chega em casa, você tá cansado também, então você, sei lá, seu filho passou o dia inteiro na escola, né, afinal alguém entreteu ele, ele estava lá, ele estava aprendendo. E aí você chega em casa e você fica na frente de uma tela e você dá uma tela para o seu filho também. O que que isso tem, de novo, a ver com o assunto de amor e medo? Talvez esse filho da tela de hoje em dia, ele não vá ter esse medo de ser ferido fisicamente ou verbalmente, mas ele vai possivelmente sentir a mesma coisa, entre muitas aspas, do que o filho que foi ferido fisicamente, porque nenhum dos 2 talvez tenha experimentado o amor, de fato. E eu falo isso com muito cuidado, porque não é o meu lugar de fala como mãe, obviamente. Existem várias e várias camadas nessa fala, de várias classes sociais, de várias discussões em cima disso. Mas tem um lugar que eu ocupo, que é o lugar de filha, que é o lugar de criança que eu fui, que é o lugar de ter tido uma família disfuncional e ter visto exemplos muito próximos a mim repetindo comportamentos onde esses exemplos foram muito machucados. E eles estão machucando da mesma forma que eles foram machucados. Então é partindo desse lugar que eu trago essa fala, com muito, muito cuidado. Se tiver inclusive alguma crítica construtiva para isso, sintam-se à vontade nos comentários, porque eu realmente não quero ferir ninguém com isso. Eu quero gerar uma reflexão sobre o papel dos pais, o papel do professor que marca a vida do aluno, da criança, e o amor e o medo entre tudo isso. E muitas vezes também é algo que é importante se falar, esse medo é gerado na escola, porque a gente também sabe que quem está na escola são seres humanos, né, por enquanto, né, a gente não sabe para onde o mundo está indo. E passíveis de erro, como todo mundo. Então, às vezes, vai ter uma professora ali que vai estar irritada, que vai eventualmente descarregar numa criança, isso também não é legal. Mas a reflexão é: quais são as suas atitudes? De você que está me ouvindo. Quais foram quais são os seus comportamentos? "Ah, Cauã, eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não tenho essa esse lugar", mas com certeza você foi filha, filho. E como é que foi a sua infância? E ainda que a gente não tenha um filho ou uma filha para ferir verbalmente, fisicamente, emocionalmente, cometer esse comportamento que nos foi cometido, a gente pode estar passando essas a gente pode estar ferindo dessa forma outras pessoas que a gente gosta, não necessariamente, hã, as crianças, entende? Então, esse é um assunto muito delicado que ficou muito na minha cabeça essa semana, que claramente agora abrindo câmera eu fui viajando nos meus pensamentos e devaneios sobre tudo que eu estava sentindo através disso. Bom, e aí para não me perder ainda mais, para não entrar abrir mais abas na minha cabeça e na cabeça de você que tá me ouvindo aí, tudo isso que estava reverberando aqui dentro de mim essa semana, de Dia das Crianças, Dia dos Professores, de matéria da escola e de estudo, do que eu tô vendo.
Criança é uma grande paixão pra mim, principalmente a criança dos adultos. Eu acho que eu vou acabar seguindo de alguma forma essa linha dentro da psicologia. E, e essa é só talvez seja só uma faísca, assim, eu estar falando sobre isso. Espero que seja. Espero, inclusive, trazer muito embasamento em breve sobre isso. Mas tentando conectar agora tudo isso ao que a palestra que eu ouvi ontem, onde a pessoa dizia que para ela ter chegado até ali, muitas pessoas foram necessárias. Eu acho muito bonito isso, e eu tinha esquecido disso. Essa é uma coisa que eu penso com muita frequência, só que eu tinha esquecido disso. Porque assim, você até pode pensar frequentemente em um assunto, mas quando você está fazendo um monte de coisa, envolvido em preocupações no dia a dia e tudo mais, você esquece de pensar sobre o que você pensa com recorrência. Principalmente quando essa recorrência é algo que te mantém meio que positivo. Consegue entender? Eu sempre penso, quando eu alcanço algo, ou mais simples ainda, um hábito que eu sempre tento resgatar e me cobro para é o de pensar nas pessoas envolvidas em todo o alimento para que ele chegasse na minha mesa. Isso é algo que, assim, eu posso muitas vezes não manifestar verbalmente, enfim, mas eu sempre fico pensando. E é sobre isso de mudar o comportamento, entende? Você não precisa passar pelas coisas para entender o como elas são importantes, apesar de que as experiências podem te ensinar muito mais afinco, é óbvio. Eu sempre penso, ou costumava, e ontem me reacendeu, essa palestra me reacendeu por dentro sobre isso, de como eu cheguei até aqui, de como eu conheci as pessoas que eu conheço, de como eu tenho esse hábito agora de pensar em tal coisa, de fazer uma planilha. Quem me ensinou a fazer isso? De, sei lá, assim, me organizar. Quem me ensinou a fazer isso? Será que eu aprendi por necessidade? Será que foi ter sido muito responsável muito cedo? Quem me instigou a fazer isso? Quem me inspirou a fazer isso? E tem várias pessoas. Nunca é uma só pessoa. E eu acho isso muito bonito. Eu acho isso bonito de um tamanho que eu não sei colocar em palavras, e o quanto isso é tão necessário nos dias atuais, porque com esse negócio de telas, eu tô aqui por 2 telas cercado, uma ali me gravando. Hoje eu fiquei o dia todo estudando, eu fiquei dentro de casa. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse 1 ano, assim, principalmente fazendo tratamento, enfim, me olhando mais profundo, foi a importância das relações. E eu falo isso em vários episódios, eu falo isso em várias coisas minhas. A importância das relações, do como as pessoas são importantes na nossa vida. E ter lembrado disso ontem foi muito bom. Eu cheguei em casa, entrei no meu quarto e parecia que até o ar do meu quarto estava diferente, sabe? Eu fiz tipo. Então, tudo isso para finalizar, que é algo que eu refleti através de uma conversa também, que é tão bonito o ato de ser, que é tão complexo, não é simples, é complexo. Ainda que você queira não saber sobre nada, ter essa ignorância, que muitos dizem que é uma bênção e às vezes é, que você não pense sobre tudo, que você só queira viver no seu mundo fechado nas suas coisas, dentro da sua bolha, é complexo. Não é simples. Só que quando a gente pensa nessa forma de se relacionar, quando a gente pensa em devolver a alguém que foi rude com a gente um abraço, ao invés de um grito no mesmo tom ou ainda maior, quando a gente pensa, já falei isso em episódio também, em recolher um lixo na rua que não foi a gente que jogou, mas a gente tá perto da lixeira, por que não?
quando a gente pensa em qualquer ato de bondade que esteja dentro dos nossos valores, porque eu acho que isso também precisa ir ao encontro dos nossos valores, do nosso caráter, a gente está sendo humano e talvez um pouquinho menos de complexidade, sendo humano, sendo o que a gente é, que é emoção. Que é isso que o Joshua traz, ele fala: existem 2 tipos de pessoas no mundo, as que estão sintonizadas com a alma e as que super se identificam com a matéria. E eu acho que o ser humano, ele tá muito mais de um lado do que do outro. Minha cachorra acabou de vir aqui me chamar pra passear. Tá na hora, né? Dá um ronquinho aqui e participa. E com o rabo tocando meu violão. Eh, bom, espero que tenha chegado de uma forma boa aí do outro lado e que no final de tudo eu não tenha falado um monte de baboseira, né, porque eu abro meu coração aqui e vou indo. Muito obrigada pela sua escuta ativa e até o próximo. Para que esse episódio pudesse ser, não usamos nenhuma fonte aqui, só a frase mesmo. Só a frase, as experiências da vida.